Era uma noite em que a cidade parecia ter esquecido de respirar. Neve fina, quase transparente, caía em fios regulares e cobrava silêncio das ruas. Lâmpadas amareladas desenhavam halos sobre a calçada. O vento trazia o cheiro distante de pão aquecido e algo metálico, como um relógio cansado. No ponto de ônibus, alguém havia esquecido de deixar um rastro. Um casaco velho, um saco plástico dobrado, 2 meias pequenas. E, no banco, encolhida como quem guarda um segredo, como quem acredita que o menor gesto de proteção vale todas as precauções do mundo, dormia uma menina. Laura dormia com a testa apoiada no joelho, as bochechas rosadas pela neve e um fio de cabelo solto colava-se à pele pelo vapor do seu próprio calor. Michael Reynolds, parada havia poucos passos adiante, com as mãos nos bolsos do sobretudo e a respiração formando nuvens no ar. Era mais do que a figura de um CEO que conhecia o preço das coisas. Era alguém acostumado a modelar planilhas, resultados e expectativas. Nessa noite, seus números não importavam. Havia algo tão estranho e frágil na imagem daquela menina que tirou o tempo dele da equação. Ele se inclinou, como quem entra em território privado e pede licença, puxou o casaco surrado dos ombros da menina e o cobriu com o próprio sobretudo, que era novo, cheiroso e resistente ao frio. Ela acordou num lampejo. Os olhos, ainda embaçados, abriram-se para a face dele, e por um instante ele só viu honestidade. Milagre? Ela murmurou, a palavra saindo como se experimentasse algo que ouvira pela primeira vez. Michael sorriu sem saber por quê. A palavra colou nele como uma etiqueta que alguém tivesse posto sem consultar as intenções. Chama-se Laura, disse uma voz atrás dele, firme, sem teatrix. Ava apareceu como surgem as pessoas que já conhecem o chão que pisam, com passos que não pedem aprovação. Não era só a mãe da menina, era a mulher inteira. Mãos calejadas, olhar que poderia recorrer à raiva ou à ternura, dependendo do que fosse solicitado. O casaco que Michael oferecera havia pertencido a Ava. Ela puxou o casaco para si, envolvendo a filha num abraço prático, como quem repara um objeto e reconstrói uma história desconexa. Obrigado, disse Ava, curta e direta. Não havia pedintes na sua fala, só uma constatação. Uma dívida reconhecida não iguala um favor concedido. Michael quis dissociar o momento de qualquer título que a cidade pudesse lhe atribuir. Não precisa agradecer, falou, quase redundante. Ela desviou o olhar para o seu peito, onde o nome da empresa não estava escrito, e entendeu alguma coisa sobre presença e ausência. Ava recuou com Laura, passos firmes na neve. Michael seguiu poucos metros, por inércia, até perceber que acompanhava alguém que não havia convidado. Ela o olhou e disse, sem hostilidade, apenas com curiosidade. Você é de longe? Perto o suficiente, ele respondeu. Parecia pouco, e ainda assim era verdade. Não era apenas proximidade física, era a medida da escolha de permanecer. Naquela noite, Michael não se ofereceu com grandiosidade. Ofereceu transporte até um abrigo temporário, informação sobre um programa da cidade, um número de telefone. Ava agradeceu educadamente, mas recusou. Tem um lugar, disse. Era uma fórmula que encerrava orgulho e escassez ao mesmo tempo. Ela não queria favores que soassem como esmolas. Preferia dividir migalhas dignas que receber banquetes de graça. Era, ao contrário do que muitos esperavam, uma mulher de princípios. Quando se despediram, Laura enfiou a mão no bolso e puxou um papel amassado. Era um pequeno bastão de peppermint, um doce que ela havia guardado como se fosse moeda de valor. Com olhos brilhantes, entregou a Michael. Para quando precisar acordar, disse. Ele guardou o doce no bolso do sobretudo, e o gosto de hortelã ficou ali, como um lembrete de que pequenos gestos são pedras que constroem pontes. Na manhã seguinte, a cidade retomaria seus compromissos, e Michael voltaria aos seus relatórios. Mas havia algo cravejado naquela noite, a imagem do casaco sobre o corpo de uma criança, a palavra milagre pronunciada tão naturalmente que não largava sua atenção. Durante dias, ele se pegou olhando pela janela do escritório para as mesmas ruas que, até então, eram apenas caminhos. Havia uma sensação de que não era apenas compaixão passageira. Havia uma curiosidade que doía de modo agradável.
Ele começou a ir até a esquina sem motivo aparente, a escolher horários em que a neve cobria a cidade com uma honestidade que parecia certa. Observava, à distância, a cozinha comunitária onde Ava trabalhava 2 noites por semana como voluntária, e noutros dias limpava mesas em restaurantes por trocados. Viu como ela aceitava pedidos com a mesma calma que atava o avental, com método, sem pressa de ser admirada. O Hearth, ainda não o Hearth que existiria depois, apenas uma palavra que irromperia na cabeça de Michael como uma ideia não polida, era uma vaga imagem de um lugar onde o calor viesse de pessoas além das chaminés. Ele começou a frequentar a cozinha comunitária com uma intenção quase científica. Observar como os alimentos eram preparados, como as conversas fluíam, de que jeito as pessoas se conectavam enquanto partilhavam uma sopa de gengibre quente. Ele chegou como quem busca um fenômeno social. Ficou porque aprendeu rapidamente que a receita de uma sopa boa não vinha só de ingredientes, mas de uma atitude de as verdadeiras. Na primeira vez que entrou para ajudar, alegou querer devolver algo que alguém, semanas antes, anunciara em um e-mail corporativo. Uma iniciativa de fim de ano. Pouco interessado em rótulos, ele se apresentou apenas como Michael. Não falou do título, nem das empresas, nem dos jatos. Colocou as mãos para dentro da massa de legumes e caldeirões como quem toma uma decisão íntima. Ser útil sem espetáculo. Ava o observou, avaliando uma presença que não requisitava a cena. "Você cozinha bem?" perguntou, com a voz carregada de ceticismo e uma ponta de humor. "Eu tenho certeza de que posso seguir instruções", respondeu ele, e ambos riram, pequenas chamas acesas num frio. O trabalho ali era simples e humilhante em sua honestidade: descascar, picar, mexer a panela, provar e ajustar. Havia um ritmo quase meditativo. Michael aprendeu a cortar cenouras em fatias perfeitas, a ralar gengibre até o cheiro subir e dominar a atmosfera. Sentiu o calor do fogão subir ao rosto como um batismo lento. Laura, sempre por perto, roubava uma cenoura e mordia com uma voracidade que denunciava noites de fome. Ava, apesar do cansaço, administrava tudo com pulso e atenção. Distribuía as porções como quem distribui um segredo que precisa ser compartilhado com cautela. Ava falava pouco sobre si. Havia menções contidas, fragmentos que Michael juntou como quem monta um quebra-cabeça. Um restaurante fechado onde ela trabalhara, um desentendimento antigo que não se explicava com facilidade, um pai que não veio para visitas e que deixou no banco de trás do carro uma lembrança de abandono. Ela tinha orgulho no rosto e dignidade nas mãos. Quando alguém tratava Laura como se fosse um fardo, Ava respondia com olhos firmes. Quando alguém oferecia ajuda que parecia condescendente, Ava recuava. A dignidade era, para ela, essencial, e era exatamente essa dignidade que o atraía. Os dias passaram e o que começava como observação transformou-se em presença. Michael não queria aplausos, queria apenas aprender, estar ali de verdade. Começou a trazer peppermints cada vez que aparecia, pequenas medidas de ternura sem rótulo. E Laura passou a esperá-lo com um sorriso travesso que desarmava qualquer cinismo que o tempo tivesse tentado lhe ensinar. Em uma tarde que tinha o gosto de metal e chuva fina, ele chegou com uma tigela de sopa de gengibre ainda fumegante. Ela segurou a tigela com as 2 mãos e o calor subiu como uma bênção silenciosa. Eles conversaram sobre coisas pequenas, se a sopa precisava mais sal, qual era o som que as crianças faziam no parque quando o inverno começava a se exibir. Ava, em rarefatos momentos, falava sobre a sensação de cuidar de algo que, apesar de frágil, resistia. Michael falava menos sobre si, mas falava com mais verdade. Havia algo na cozinha que o deixava sem a armadura dos relatórios. Ali, entre colheres e tábuas de cortar, sua vida assumia um tom humano. Os voluntários notaram, a presença dele era discreta, mas persistente. Alguns perguntaram por que ele voltava sempre. "Me atraem as histórias que não se vendem", disse, e foi o suficiente. Sem anúncios, ele começou a doar ingredientes, utensílios, consertos que ninguém via. Uma panela nova apareceu no estoque sem recibo. Um forno que não funcionava recebeu conserto físico e, quase como providência, voltou a funcionar numa sexta-feira em que os pedidos de sopa triplicaram. Ele pagava sem alarde, como quem tira algo do bolso para cobrir a conta sem precisar de aplausos. Havia uma sutileza na sua transformação.
No início, era a curiosidade de um homem que queria conhecer o ritmo do mundo fora das salas climatizadas. Depois, foi uma satisfação quase doméstica de ver as pessoas comerem e conversarem. Em noites de chuva, ele ficava mais tempo, escutando os relatos. Uma história sobre um cachorro perdido que apareceu anos depois, outra de uma mulher que viajou para ver um filho. As narrativas eram remendos humanos, costuradas em torno de sopas fumegantes e mesas de plástico. Algumas semanas depois, em uma tarde de sol breve que prometia primavera e entregou apenas um frio esperançoso, Ava fez algo que a surpreendeu. Convidou Michael para ficar e provar o que chamava de sua especialidade particular. Ele aceitou e, sentados numa pilha de bancos improvisados, dividiram um prato de sopa que tinha gengibre suficiente para espantar o sono e sal suficiente para lembrar de terras distantes. "Você gosta de gengibre?" ela perguntou, olhando para a colher. "Não sabia que gostava", ele confessou, e riram do improviso. Nesse processo, Michael começou a comparar a vida com uma série de encontros que não previu. Ele começava a perceber que havia uma diferença enorme entre oferecer ajuda como quem ministra um favor e dispor recursos como quem compartilha responsabilidades. Sua mente, acostumada a decisões calculadas, passou a adotar critérios menos braçais. Quem já sabia fazer, quem queria se manter digno, quem precisava de oportunidade e quem precisava apenas de um lugar para reerguer. A palavra parceria foi roubando espaço de doação em seu vocabulário interno. O hearth, naquela fase, ainda era um borrão de boa intenção, um lugar onde se cozinhava, se ensinava e se morava com quem precisava de tempo para restabelecer. Michael pensava nele como uma casa que unia as pontes entre dignidade e auxílio prático. Ele começou a fazer contas à parte, não para ostentar, mas para planejar. Um pequeno café anexo à cozinha, salas para oficinas, um lugar para casais encontrarem apoio para reconstruir seus vínculos. Mas sempre havia uma voz em si, uma voz que vinha de dentro de sua educação de negócios, lembrando que iniciativas sem planejamento podem ser espetáculos vazios. Enquanto suas intenções amadureciam, havia um deslize ético que o corroía por dentro. A tentação de manter a identidade longe, de preservar o anonimato para que Ava não o visse como uma carteira ambulante. Ele dizia para si que agia assim para proteger a dignidade dela. Outros poderiam chamar de orgulho mal direcionado. Em conversas com a secretária do projeto entusiasmado que começou a surgir em seu pensamento, embalado por maquetes e planilhas discretas, ele pediu sigilo. Conservem o anonimato por enquanto. É importante que isso seja construído sem ruído. A frase saiu limpa e ele acreditou nela. Nas noites de insônia, Michael revisava as cenas. A menina adormecida, o casaco sobre seus ombros, a mão pequena oferecendo peppermint. O gosto de hortelã era agora um marcador moral. Ele pensava em como transformar o gesto de uma noite fria em algo que durasse sem, contudo, fragilizar a agência de quem recebia. Havia uma linha tênue entre apoio e espetáculo público, entre dar e subestimar. Era ali, na consciência dessa linha, que nasceram decisões difíceis. Num fim de tarde, ao atravessar a cidade em direção à cozinha comunitária, Michael encontrou Ava sentada na escada de um prédio, as mãos segurando uma xícara de café que tremelicava. Laura brincava ao lado, com um cachecol colorido que tinha um furo no comprimento. Uma senhora puxou conversa, elogiou a forma como Ava lidava com os pequenos, e Ava respondeu com simplicidade. Michael se aproximou e, por impulso, ofereceu um convite discreto, a possibilidade de usar um espaço que ele conhecia, um velho armazém vazio que poderia ser transformado num ponto de aconchego. Falou de forma cuidadosa, sabendo que ofensa podia nascer de boas intenções mal aplicadas. "Não preciso de caridade", disse Ava de imediato, como se quisesse encerrar a oferta antes que se tornasse espetáculo. Não era agressão, era definição. "Não é caridade", corrigiu Michael com calma. "É espaço para você trabalhar, para treinar outras pessoas. Pensei em algo que você comandasse, não uma vitrine." Ava olhou para ele como quem avalia a sinceridade das palavras. Havia na sua expressão um teste antigo. Se a proposta vinha de quem realmente via, ela aceitaria. Se vinha de quem vinha para consertar, rejeitaria. Depois de um suspiro, ela disse apenas: "Gosto de cozinhar, mas não sei se quero alguém dizendo o que é melhor para mim."
Era um teste que Michael aceitou sem responder com promessas vazias. Em vez disso, ofereceu algo diferente. Deixe-me ajudar a montar, mas você decide cada detalhe. Eu sigo as suas regras. Ava, que aprendeu a separar oferta de imposição, sorriu pela primeira vez com uma possibilidade clara. Então prove que faz diferença, disse com a cordialidade de quem concede autorização. O projeto nasceu aos poucos, no mesmo compasso que as sopas fervilhavam no caldeirão. Maicon começou a ocupar-se com a parte invisível, encontrar um mecanismo de compra do espaço que não expusesse Ava, contratar pequenos concertos, garantir que utensílios chegassem sem holofotes. Ele queria evitar que a ajuda virasse objeto de humilhação. Comprou mesas de segunda mão, consertou o piso, fez um acordo com um fornecedor para doar farinha por 1 ano. A cada gesto cuidadoso, pensava como manter o protagonismo nas mãos de Ava. Havia noites em que ele sentava sozinho no carro, olhando para a porta da cozinha e registrando uma inquietação que não sabia nomear. A presença de Ava exercia sobre ele um efeito mais profundo do que qualquer plano de ações havia conseguido nos últimos anos. Ele se pegava pensando no jeito como ela falava com Laura, na forma discreta como levava a dignidade para frente. Sentiu pela primeira vez e com estranheza que estava sendo salvo por alguém que não sabia de seu vazio. A ideia era tão perturbadora quanto bonita. Em meio a tudo isso, havia pequenas alegrias que juntavam os personagens. Laura desenhou, num pedaço de papel, um sol torto e escreveu Meu Milagre, em letras trêmulas. Ava raspava o gengibre com cuidado e cozinhava como quem reconta uma história de família. Michael, que havia passado a regar a planta que surgira numa janela do Antiga, sentia algo semelhante a uma responsabilidade doméstica que não se compara a um balanço financeiro. A cada dia surgia um pequeno rastro de humanidade que colava as pessoas umas às outras. E justamente quando as coisas pareciam deslizar na direção de um resultado suave, a cozinha ganhando uma prateleira nova, voluntários oferecendo aulas de corte e costura, o perfume do gengibre cada vez mais presente, Michael fez algo que, no fundo, já vinha pensando. Não foi um gesto teatral. Assinou, numa tarde cinzenta, papéis que transferiam a posse do velho armazém para uma fundação criada em nome de uma causa social sem ligação direta aparente com seu nome. Fez a transferência de forma anônima, por meio de uma entidade que administraria o processo. Pagou funcionários para reformas com transferências discretas. O armazém começou a virar o lugar que ele desenhara em noites de insônia. Ao atravessar a rua com os documentos no porta-malas, sentiu uma dúvida aguda, não mais sobre a utilidade do que fez, mas sobre o modo como o segredo poderia ferir. Pensou em Ava, em sua recusa visceral à caridade, e então em sua própria necessidade de permanecer anônimo. Era proteção ou orgulho? Se ela descobrisse, como reagiria? Ele esperou a resposta às perguntas como se alguém pudesse aparecer naquela rua e dizer que o segredo fora compreendido. Ninguém apareceu. Em vez disso, trouxe consigo a sensação de ter entrelaçado vidas sem consentimento expresso de todos os envolvidos. Na manhã seguinte, o armazém já tinha homens trabalhando. O barulho das ferramentas era um som de renascimento. Michael passou para verificar e encontrou Ava conversando com um dos voluntários. Ela não soube na hora do que havia acontecido. A notícia, se viesse, viajaria por vias próprias. Boatos, uma menção num boletim, talvez nem sequer chegasse. Ele decidiu, inconscientemente, que manteria segredo até que as coisas funcionassem em seu ritmo. Havia uma crença ingênua e particularmente perigosa de que resultados bons justificavam métodos duvidosos. No entanto, antes que pudesse medir todas as consequências, houve um gesto menor que borrou o plano perfeito. Numa tarde em que as crianças trouxeram lanternas feitas de potes de vidro, Michael foi surpreendido por uma pergunta direta de Laura, agora mais confiante. "O senhor vai sempre ficar por aqui?" Ele engoliu a resposta. Era a pergunta que enfeixava tudo. Permanecer era mais que dar. Era aceitar o risco de ser conhecido, fragmentado, visto em sua vulnerabilidade. Michael olhou para Ava, que lavava uma colher velha, e viu nos olhos dela algo que o desarmou. Não era curiosidade sobre sua conta bancária.
Era a necessidade de saber se o homem que passara a ocupar espaço em suas horas era alguém que viria para ficar. Ele sentiu medo, não do compromisso, mas da exposição que a permanência exigia. A decisão que tomou naquela noite foi simples em aparência e complexa no fundo. Por enquanto, manteria o anonimato público. Queria ver a coisa crescer. Queria que o Hearth se tornasse tangível antes que seu nome atrapalhasse a dignidade de quem o habitasse. Havia um fio moral que se tensionou. Ele dizia para si que fazia o certo. Também sabia, com clareza, que o verdadeiro teste seria quando a escolha deixasse de ser teorética e se transformasse em rotina diária, quando Ava descobrisse da forma que não havia sido limpa por ele. O armazém prosseguia em obras. Havia marcenaria, um mural começando a ser pintado por mãos voluntárias, uma placa provisória de madeira com a palavra Hearth desenhada à tinta. Michael sentou-se num banco encostado ao muro e olhou as pessoas trabalhando, a respiração saindo como pequenas promessas de vapor. Sentiu-se, tematicamente, mais envolvido do que em qualquer outra decisão empresarial da qual se orgulhara. Ao mesmo tempo, a tensão do segredo crescia, como rachadura numa parede recém-erguida. Naquele mesmo dia, antes de fechar o escritório, ele recebeu uma ligação que, ao final, deixou o gosto amargo de inevitabilidade na boca. Do outro lado, uma voz protocolar perguntou sobre detalhes burocráticos de uma doação recente, vinculada a outras fundações. Michael ouviu, respondeu com neutralidade e encerrou. Ao desligar, percebeu que não era mais possível separar o que fizera do que seria preciso assumir. O anonimato já não parecia uma opção moral tão segura. Parecia uma escolha que, eventualmente, traria custos humanos. Quando voltou ao prédio, aquela caixa de vidro que o mundo via como lar de decisões importantes, algo nele havia mudado. Passou pela porta com a calma de quem carrega um segredo que sabe que pode ferir. No bolso, o peppermint de Laura derretia uma memória. Ele olhou para o papel amassado que guardava. O primeiro rascunho de um plano, com notas escritas à mão sobre cursos de qualificação, vagas, possibilidades de moradia. Havia também uma linha, escrita rapidamente naquela madrugada, que dizia: "Ficar é diferente de consertar. Não confundir." Naquela noite, Michael sentou-se diante da mesa. A cidade lá fora brilhando com luzes e promessas. Começou a escrever uma carta que jamais enviaria, ou assim acreditava. Em poucas linhas, conseguiu confessar o que a palavra milagre lhe provocara, que não havia vindo apenas para conceder, mas para ser transformado. Era um tipo de humildade que o surpreendeu doer. Ele pensou em Ava, na resistência dela a qualquer favor que parecesse reduzir sua autonomia. Pensou em Laura, na inocência afetuosa que lhe outorgou um doce. E então, quando a caneta travou, percebeu por fim, amar alguém era aceitar a possibilidade de ser descoberto, erguido e vulnerável. Mas o silêncio entre os gestos era grande. Ele ainda não sabia como cruzar a linha entre proteção e soberba. A noite avançou e deixou marcas no rosto dele. A escolha que havia tomado, comprar o armazém por meio de uma fundação, parecia, agora, mais ambivalente do que libertadora. Na verdade, tornara-se um dilema de ética afetiva. Manter o anonimato poderia preservar o orgulho de Ava. Ocultá-lo poderia também ser uma forma de sujeitar sua autonomia a um beneplácito não solicitado. Enquanto fechava os olhos, notou a lâmpada do celular com uma mensagem não lida que vinha de alguém da equipe jurídica. Documentos prontos, precisamos do aval final. Embaixo, um horário marcado para assinatura. Era a hora X, um momento que decidiria se o Hearth nasceria sem seu nome ou se nasceria com ela, sabendo de onde vinham os tijolos. Ele se levantou devagar. A mão que tocou a maçaneta da gaveta sentiu o peso do equilíbrio entre intenções e consequências. E havia, no outro lado da rua, uma xícara de café que Ava segurara sem imaginar o que ocorria nas salas de vidro. Um ato decidido sem consulta, um projeto que nascia por impulso e estratégia. A cidade, indiferente, seguia seus passos.
Um ônibus passava, os passos de alguém apressado ecoavam, a neve acumulava silêncio sobre carros que dormiam. Michael colocou a mão no casaco e, por um instante, sentiu o peppermint amolecido no bolso contra a palma da mão. Era como um sinal de que a doçura também podia queimar. Ele sabia que a partir dali nada mais seria tão simples. Havia cruzamentos inevitáveis. O momento em que Ava saberia, o instante em que o orgulho dela reagiria, a hora em que ele precisaria escolher entre se explicar e se calar. Michael deu um último olhar às luzes da cidade e saiu para encontrar seu destino, uma decisão pendente na ponta dos dedos. A neve continuava caindo, cobrindo todos os rastros, como se a oportunidade de recomeçar pedisse, naquele instante, que alguém tivesse coragem de se revelar. Ficou no ar a pergunta que todos em silêncio faziam. O que o milionário faria depois? Quando as primeiras luzes do que viria a ser o Hart começaram a piscar no armazém, não foi um anúncio, nem um corte de fita que trouxe a notícia para Ava. Foi um comentário sussurrado, uma pergunta dada por alguém que não sabia o que perguntava. Você sabia que o espaço foi comprado por alguém muito conhecido na cidade? A palavra correu, como corre sempre, em direções que ninguém controla. Ava estava servindo sopa naquela tarde. O vapor subia, o cheiro de gengibre se espalhava pelo ar com aquela familiaridade que parecia casa. Laura corria entre as mesas com um guardanapo preso à nuca, fingindo ser um super-herói. Um voluntário novo trouxe a notícia num tom que misturava admiração e curiosidade. O tal doador era Michael Reynolds. O nome explodiu para Ava como uma pedra fria. Ficou rígida por um segundo, a mão segurando a concha parada sobre a tigela. A notícia não vinha só. Alguma burocracia deixou aparecer um recibo, um e-mail que alguém leu sem querer, uma planilha que não deveria ter migrado. O anonimato que Michael tanto prezara desfez-se em um fio de erro. Não houve manchete nem grande cerimônia, houve o encontro súbito entre a descoberta e o orgulho pisado. Ava sentiu-se enganada. Não porque o armazém estava pronto, isso, paradoxalmente, deixava-a sem alegria, mas porque a construção tivera um autor escondido, e o autor acreditava saber melhor do que ela como o resultado deveria ser apresentado. Ela sentiu a traição como se lhe tivessem roubado o direito de escolher como curar uma ferida. Em sua cabeça, todas as intenções haviam sido manchadas pela omissão. Levantou-se da mesa e saiu sem dizer adeus, as pegadas na lama marcando um corte silencioso. Laura correu atrás, chorosa. Ava a segurou com força e, sem soltar a menina, falou com uma calma cortante. Não quero que nos transformem em espetáculo, Laura, entendeu? Naquela noite, o silêncio que se abateu sobre Michael foi mais pesado do que qualquer vento de inverno que já o acordara. Quando recebeu a notícia de que Ava sabia, a palavra que lhe estourou na garganta não foi raiva nem defesa, foi choque. Por semanas, ele havia medido delicadamente cada gesto para não ferir a dignidade dela. Por semanas, ele acreditava que protegeria alguém ao ocultar seu nome. Agora, percebia que proteger sem consentimento fora confundir cuidado com controle. Fez o que poucos podiam esperar. Ligou para Ava. Ela não atendeu. Mandou mensagens que ficaram sem resposta. Tentou aparecer na cozinha, apenas para ver, mas entre portas fechadas ouviu sons que não eram para sua presença, risos leves abafados, conversas que o excluíam. Foi a primeira vez na vida adulta em que alguém importante para ele preferiu o silêncio ao encontro. Ela não queria falar, e essa recusa reverberou como sentença. Passaram-se dias. Michael caminhou sem rumo pela cidade, deixando o casaco largo cobrir os ombros como se o peso do segredo ainda fosse algo palpável. Lembrou-se do peppermint amassado no bolso, agora uma massa mole que zanzava entre moedas e papéis. Puxou-o, segurou o sabor por um instante e o simples gesto trouxe de volta a noite da neve com uma nitidez quase cruel. A mão pequena, a palavra dita com doçura. Percebeu então que sua intenção de proteger havia sido motivada também por medo. Medo de que sua presença arruinasse, que seu sobrenome transformasse o íntimo em espetáculo. Na solidão dos seus passos, a cidade parecia uma máquina de decisões.
Viu prédios que admitiam sua lógica de cálculo e viu também pessoas que, como Ava, não se contavam em balanços. Sentiu-se dividido entre a vontade de resolver tudo com uma assinatura e a necessidade de aprender a conviver com as consequências reais de suas escolhas. Passou noites acordado escrevendo e reescrevendo uma sequência de explicações que nunca soavam suficientemente honestas. Em certo momento, rasgou tudo e deixou apenas uma frase no papel: "Fui eu, e errei em não dizer." Aquela frase era simples demais para um homem que sempre buscara precisão, por isso mesmo era a mais verdadeira que conseguiu produzir. Enquanto isso, Ava fez o que sempre fizera nas decisões difíceis. Recuou para proteger o que considerava essencial. Pediu tempo, pediu espaço, organizou a cozinha para que as conversas que precisavam ficar longe de olhos curiosos continuassem. Reforçou regras, deixou claro que o projeto seguiria, se seguisse, sob sua direção. Recebeu propostas de gerência, ofertas de cargos que vinham com prêmios e contratos que prometiam autopromoção. Respondeu a maioria com um não quieto. A sua prioridade não era a expansão rápida, era manter o princípio de que quem ali trabalhava não queria se ver reduzido ao papel de beneficiário. A notícia da descoberta, entretanto, plantou sementes externas. Doadores menores que antes se mantinham discretos começaram a querer resultados rápidos. Uma agência de comunicação local sondou sobre coberturas. Um membro de uma diretoria consultiva sugeriu transformar o Hearth em vitrine. Michael, informado do movimento, sentiu uma angústia nova. Não bastava ter comprado o armazém, precisava proteger a integridade do que nascia. Percebeu que o anonimato o havia protegido do aplauso. Entretanto, a omissão prejudicara justamente o que pretendia proteger. Foi então que, num dia em que a chuva fininha cortava o céu e transformava as ruas em superfícies espelhadas, Michael tomou a única atitude que julgou possível para reparar a ofensa essencial. Decidiu admitir tudo a Ava. Não por meio de mensagens elegantes, não por meio de intermediários, mas cara a cara, vulnerável, sem justificativas técnicas. Telefonou, pediu para encontrá-la, e quando ela aceitou, pediu para se virarem para um lugar que não fosse a cozinha, um banco de praça onde poderiam conversar longe de olhares e panelas. Chegaram lá com o vento batendo no rosto. Ava sentou-se com as mãos fechadas sobre o colo como se fossem um cofre. Michael sentiu que cada passo que dava vinha acompanhado de uma resistência íntima. Poderia ela perdoar? Era essa a pergunta que mais doía, embora soubesse que o perdão de Ava não seria uma mercadoria que se comprasse com legalismos. "Eu queria proteger você", começou ele, sem meias palavras, sem metáforas de negócios. "Achei que se eu viesse com o meu nome, acabaria transformando tudo em espetáculo. Achei que te tiraria da posição de protagonista." Ava não respondeu de imediato. Olhou para o casaco que ela ainda segurava, para as mangas gastas, para o fio de lã que fazia um laço solto. Laura, que não estava presente, morava nas perguntas de Ava também. E se o público viesse? E se as conversas fossem revistas? A mulher tinha vivido o suficiente para perceber que a boa intenção pode, às vezes, ferir tanto quanto amar. "Você decidiu por mim", disse, a voz exata, fria e contida. "Não é só o nome, Michael. É a sensação de que minha vontade foi algo que alguém julgou diminuir." Ele sentiu cada sílaba bater como um martelo. Sabia que não poderia consertar a escolha com palavras fáceis. Podia, ainda assim, tomar atitudes que mostrassem compreensão. Pediu desculpas com simplicidade. Pediu que ela dissesse o que precisava para retomar a confiança. E pela primeira vez ofereceu algo que não era dinheiro. Ofereceu presença. "Eu quero ficar", disse enfim. "Não para comandar, não para aparecer. Quero ficar porque aprendi que ficar é diferente de consertar. E se você disser que não posso ficar, eu aceitarei. Mas vou te pedir uma coisa. Deixe-me fazer o que for preciso para que o projeto seja seu, de verdade." Houve silêncio, e foi nesse silêncio que a decisão de Ava começou a se formar. Não porque a ferida havia cicatrizado, mas porque ver o homem que a magoara admitir a falha e renunciar ao controle trazia uma prova de maturidade.
Ela decidiu, então, não aceitar nem perdoar de imediato. Marcou uma condição. Se Michael quisesse ficar, teria que passar por um processo no qual explicaria abertamente sua participação a toda a comunidade. Teria que permitir que a direção do Hearth fosse tomada por um conselho, no qual ela e outros pares tivessem peso igual. Aceitaria, em outras palavras, alguém ao lado, não alguém acima. Michael aceitou. A confissão pública foi um corte que doeu. Houve reuniões, houve debates, e houve também quem se mostrasse desconfiado de que tudo não passasse de estratégia de relações públicas. Michael não fugiu às sessões de perguntas. Sentou-se, falou de seus erros, mostrou planilhas, mas, sobretudo, explicou o processo que o levara a comprar o armazém de forma anônima. Não tentou se justificar com discursos corporativos, falou com simplicidade e assumiu a falha de não haver consultado a comunidade que mais seria afetada. A reação foi variada. Alguns aplaudiram a honestidade, outros mantiveram a reserva. Ava manteve a postura medida que a definia. Sua decisão não vinha de emoção, mas de verificação. Propôs um conselho gestor, composto por voluntários antigos, representantes dos frequentadores e por ela mesma. Michael tinha direito de voto, mas não seria o decisor. Aceitou, e a mudança na dinâmica começou a acontecer de forma palpável. A transparência serviu como antídoto para a suspeita. Os passos seguintes foram práticos e trabalhosos. Montagem de estatutos, inscrições em cadastro de ONGs, negociação de contratos de aluguel de quartos para famílias em transição, um centro de formação para jovens que quisessem aprender técnicas de cozinha e serviços. O Hearth ganhou o sobrenome Village por sugestão de uma voluntária que disse que o que se construía ali era mais do que um espaço, era uma aldeia de referência. A palavra pegou. Meses passaram como quem transforma minutos em obras. Reformas, oficinas, horas de pintura, noites de logística. O projeto passou a oferecer cursos gratuitos, vagas para pernoite temporário com reabilitação para quem quisesse recomeçar, e uma cozinha profissional utilizada também para geração de renda com um café social que empregava trainees. Importante é, para que a dignidade ficasse no centro, Ava insistiu numa regra que se tornou pilar do projeto. Ninguém seria exposto sem consentimento. Qualquer iniciativa de visibilidade teria que passar por sua avaliação e pelo conselho. Michael, que aprendera a ouvir, apoiou a medida. Ele deixou que a voz que conhecia de perto guiasse as decisões que afetavam vidas que, antes de qualquer plano, pessoas com sonhos e feridas. Aprendeu a esperar, a consultar, a recuar quando necessário. Houve dificuldades reais. Fornecedores aumentaram preços, a prefeitura cobrou adequações, uma inspeção higiênico-sanitária exigiu um investimento que ninguém previa. O projeto teve noites sem dinheiro em caixa, teve voluntários cansados, teve pedidos de desistência. Mais de uma vez, Michael ofereceu recursos. Ava e o conselho aceitaram, mas sempre com contrapartidas. Participação nas decisões, transparência em despesas e prestação pública de contas. Foi um arranjo de respeito que evitou a lógica vertical de alguém que dá e outro que recebe. E, pouco a pouco, surgiram histórias que provavam que o cuidado bem pensado faria diferença. Um jovem que havia chegado às portas do Hearth meses antes por curiosidade, passou, após um curso de confeitaria, a trabalhar no café social. Uma mãe que temera não ter condições de manter o aluguel, encontrou apoio e hoje tinha um contrato de trabalho temporário que lhe dava perspectivas. Pequenas vitórias que não eram noticiadas em jornais, mas que enchiam panelas e camas com a segurança de sermos lembrados como comunidade. O relacionamento entre Michael e Ava não deixou de mudar por causa disso. Ao invés de um caminho reto, foi uma trilha com muitos tricôs. Próximos em dias úteis, distantes em noites de dúvida. O que antes fora atração, transformou-se em respeito, e o respeito foi a base de um afeto que não precisava de rótulos grandiosos para existir. Michael aprendia a cozinhar sob a supervisão de Ava. Ela aprendia a confiar nas mãos dele quando se tratava da gestão de contratos. Houve pequenos gestos que funcionavam como selos de uma aliança. Ele passou a ajeitar a cadeira de Laura sem que ela pedisse.
Ela passou a aceitar ajuda no planejamento das aulas quando sabia que sua palavra era a última. Um inverno depois da primeira noite em que se encontraram, Hart Village inaugurou oficialmente as primeiras moradias de transição. Não foi uma festa de tapete vermelho. Foram lanternas penduradas por mãos diversas, sopa abundantemente compartilhada, e uma pequena apresentação em que Laura, agora com o cabelo mais longo e os olhos ainda com o brilho infantil, leu um texto que escrevera sobre o lugar que chamava Nosso Lar quando o mundo vacilou. Havia na plateia rostos que tremiam de gratidão, trabalhos recém-conquistados, voluntários que pareciam ligeiramente mais velhos de experiência. Ava subiu ao pequeno palco improvisado e falou, com a voz firme, sobre a importância de se manter respeito no centro das coisas. Mencionou os erros, as dúvidas, as vitórias, e fez questão de agradecer a cada pessoa que ali construíra ao lado. No fim daquela noite, quando lanternas bambearam no ar frio, Michael encontrou Ava fora do barulho. Ela trazia um casaco velho, agora costurado com um pedaço de tecido colorido que Laura havia trazido. Michael aproximou-se e, sem grandes palavras, tirou do bolso Peppermint Molle que havia guardado desde aquela primeira noite. Ofereceu-o com um sorriso tímido. Guardei até agora, disse. Achei que seria ridículo dar de volta, mas pensei que talvez você quisesse ter o primeiro de novo. Ava olhou para o doce, avaliou o gesto e sorriu. Foi um sorriso pequeno, autorizado, que tinha a força de um acordo. Não era perdão total, nem era a assinatura de um final. Era o reconhecimento de que se podia aceitar gestos humanos apesar de suas imperfeições. Os meses que se seguiram não apagaram questões, mas as transformaram. Michael assumiu compromissos públicos e privados, bancar o custeio de cursos por um ano, abrir um fundo para microcréditos internos ao Hearth, pagar parte de uma reforma comunitária. Mais que cifras, mantinha-se presente em reuniões, aprendendo com os erros administrativos que alguém que sempre teve poder não conhece de dentro. Ava, por sua vez, liderou processos seletivos com mão firme e coração cauteloso, escolhendo pessoas que mostravam vontade de aprender e de se reinserir dignamente no mundo do trabalho. A cidade, que no início vira nisso um gesto romântico ou uma notícia de coluna social, começou a ver o Hearth Village como um lugar de trabalho e de treino, não apenas de caridade. O sucesso prático, geração de empregos, redução de deslocamentos noturnos, até uma pequena oficina de costura que reinserira costureiras locais, começou a falar por si. E, essencialmente, transformou a narrativa. As pessoas que antes eram beneficiárias passaram a ser protagonistas de seus próprios recomeços. O amor entre Michael e Ava avançou de forma igualmente discreta. Não foi um romance que se proclamasse nas capas, foi um cotidiano de companheirismo. Ele ajudando a consertar uma prateleira, ela ensinando a temperar um caldo. Por vezes, o peso simbólico do que haviam vivido reaparecia em formas de salvaguardas. Conversas francas sobre limites, pedidos de desculpas quando um gesto soava paternalista e uma nova regra social em que dinheiro e poder precisavam de autorização comunitária para agir. Essa construção deu ao afeto uma solidez que não dependia de grandiloquência. Hearth Village cresceu e com o crescimento vieram desafios maiores. Rapidamente se tornou necessário contratar uma equipe de gestão, formalizar processos de doação e equilibrar as expectativas. Michael, que antes buscara controlar pelo anonimato, agora tinha de lidar com a responsabilidade de que tudo fosse feito com ética e com participação. Aprendeu a delegar sem se desresponsabilizar, a oferecer recursos sem impor formas, a aceitar críticas sem se fechar. Ava aprendeu a confiar, aos poucos, que aceitar ajuda não significava perder a autoridade que construíra com tanto suor. Um ano após a noite da neve, numa manhã clara e com o cheiro de pão recém-assado vindo do café social, houve uma pequena cerimônia de entrega de certificados para a primeira turma de formação do Hearth. Laura, agora mais segura e com o passo algo confiante, segurou a mão da mãe enquanto subiam ao palco. Ava, com o avental limpo e olhos que não disfarçavam a emoção, discursou sobre a importância de permanecer com as pessoas, permanecer com a dignidade e permanecer mesmo quando erramos. No intervalo da cerimônia, Michael aproximou-se e Ava colocou a mão no casaco. O mesmo casaco surrado que usara naquela noite fria havia sido reparado e mantido como um símbolo, não como uma peça de nostalgia. Ele olhou para ela e disse, sem promessas grandiosas:
Não vim aqui para te salvar. Vim porque aprendi a ser salvo por sua coragem e por sua forma de cuidar do mundo. Se algum dia você quiser algo mais que parceria, que seja construído com o mesmo respeito que trouxe até aqui. Ava respondeu com um sorriso que se abriu como uma porta. Não foi um sim descompromissado, foi um convite a construir juntos, a partir da igualdade. E foi assim que passaram a viver, não como prestador e beneficiária, mas como pares que aprenderam a se escolher. O Hearth Village tornou-se com o tempo um exemplo local de filantropia responsável e de como alianças podem produzir transformação real. Trouxe moradias temporárias para famílias, cursos técnicos para jovens, rede de apoio psicológico e parcerias com escolas locais para reinserção. Ainda havia problemas estruturais maiores que o projeto sozinho não resolveria, mas havia vidas reconstruídas o suficiente para provar que a diferença, feita com cuidado, reverbera. Num inverno mais brando, anos depois, a cidade fez uma pequena homenagem ao Hearth. Não foi uma celebração midiática, continuaram insistindo em privacidade, mas uma reunião de pessoas que tinham sido tocadas, ex-bolsistas, cozinheiros, voluntários, vizinhos e alguns representantes da prefeitura que agora apontavam o projeto como parceria comunitária. Laura subiu ao palco, desta vez com uma fala preparada, seus olhos familiares brilhando. Quando eu era pequena, chamei um homem de milagre, disse ela ao microfone com uma fronteira de sorriso. Hoje eu sei que milagre é ficar, é ter pessoas ao seu lado quando o mundo tenta te empurrar para fora. É ter comida quente, cama e alguém que te chama pelo nome. Obrigada por ter ficado. O público aplaudiu. Michael, entre as cadeiras, levantou-se e olhou para Ava com uma mistura de amor e reconhecimento. Ela respondeu com um gesto, simples, de cabeça. Não havia mais pompa, havia uma vida comum que se estendia com mais sentido. A palavra milagre, dita anos antes numa noite de neve por uma menina que só conhecia o afeto em gestos, tornou-se uma metáfora viva. Não o espetáculo do inesperado, mas a constância do humano que permanece. Naquele final, quando as luzes se apagaram e as pessoas foram embora, Laura deixou um peppermint no canto do balcão do café. Havia agora um pequeno pote com doces na recepção do Hearth, e as pessoas que entravam podiam pegar um, não como símbolo de submissão, mas como lembrança de que os pequenos gestos constroem o tecido social. O casaco surrado descansava em um cabide junto à porta, como uma lembrança da resistência e do orgulho que não devem ser esquecidos. A história que começou com um encontro numa noite fria não era mais sobre um homem que fez algo depois. Era sobre um processo lento e difícil que fez as pessoas se encontrarem e que, no encontro, redefiniram o significado de ajuda. Michael aprendeu que pagar não substitui escuta. Ava aprendeu que aceitar suporte não tira autonomia. Juntos, construíram um lugar onde a dignidade foi critério e a solidariedade virou prática. Se essa história tocou você, se, como muitas pessoas, acredita que ficar é mais revolucionário que gestos pontuais, inscreva-se no canal. Compartilhe esse relato com alguém que precise lembrar que milagres, às vezes, são apenas pessoas que decidiram permanecer.